preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é a verdade, é o caminho. Tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas.
teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra. Paz, oração e união. Bom dia a todos os nossos irmãos, os nossos videologados. Este é o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, um programa do órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Ministério Restauração. A nossa igreja está localizada na Avenida Farrapos, número 312, no bairro Floresta, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. O pastor responsável pela comunicação é o pastor Paulo Roberto Santos. E à frente desse trabalho do Ombro Amigo Restaurando Vidas está o irmão Paulo Tadeu. Glória a Deus. O telefone da nossa igreja é o 39 31 60 00. E o telefone do Ombro Amigo Restaurando Vidas é este que aparece aí na tela para você, o 51 981 16 4162. Glória a Deus. Para quem chegou aqui agora e não conhece esse trabalho,
O Ombro Amigo Restaurando Vidas é um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares. Nós temos atendimentos em 8 núcleos. Nesses, a maioria dos núcleos tem o atendimento nas segundas-feiras, às 20 horas. Então, hoje é dia de atendimento. E aqui no núcleo Sede Internacional, o atendimento é nas quartas-feiras, às 20 horas, ali na Garibaldi, número 445, no nosso centro evangelístico. Então, se você quer saber qualquer informação sobre horário, sobre atendimento, como funciona, ligue para este número que está aparecendo na tela. Hoje, a nossa programação tem um convidado muito especial que já está aqui e nós vamos chamar um hino e já vamos voltar para ouvir o que esse nosso convidado tem para falar. Deus abençoe a todos. Aproveite esse momento para compartilhar o link desse programa nas suas redes sociais, com seus contatos, com os seus familiares, com a sua lista de transmissão. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Às vezes a luta é tão grande, parece que não vais desistir. Olhas para um lado e pro outro, pensando em fugir, fugir, fugir. Mas tome a tua espada e entra nesta batalha, porque o general Jesus é quem te conduz. Ele nunca falha. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará os seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará os seus filhos, guiará os seus filhos, guiará os seus filhos. Oh, aleluia! Oh, bendito é o nome de Jesus! Oh, oh. Escute, meu irmão. O Senhor é homem de guerra, não há o que ele não possa fazer. Olha o que ele faz: fecha a boca do leão, faz de ti um campeão. Ele tem todo o poder, Então não temas nada, tua vitória já é chegada. Teus inimigos cairão e todos verão que o nosso Deus não tarda. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, não tenhas medo, porque o teu Deus estará contigo. O seu braço forte guiará os seus filhos. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos. Hoje conosco aqui o irmão Vinícius Lazari, presbítero Vinícius Lazari. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes, porque a gente sabe que Deus faz muitas coisas através da tua vida. Então, nós nos sentimos honrados e agradecidos com a tua presença aqui. E vamos conversar, né, irmão Vinícius? O irmão Vinícius, para quem não conhece, ele é presbítero, já foi líder da juventude,
né? Conhece bem como é que esses jovens, né? É, Se comportam diante da adolescência e dessa ebulição hormonal, que eu costumo chamar de ebulição, porque, né, é uma é verdade. ebulição, né? E também ele faz medicina e ele é uma pessoa extremamente coerente, né, no que faz, é uma fé racional, né, É. irmão Vinícius? Coisa linda, né? E nós estamos aqui para conhecer um pouco da tua história e também para que tu explique um pouco para esse povo que tem problemas, muitas pessoas que nos assistem, os familiares têm problemas, elas também já passaram ou estão passando e precisam saber um pouco essa tendência, o que acontece, como evitar, enfim, o que fazer, né, para que esses danos também não sejam danos tão graves, né? Isso me preocupa muito na minha vida particular, né? Que as coisas não tragam danos tão irreversíveis, né? Mas para Deus a gente sabe que é diferente, né? Glórias a Deus. Então tá, eu queria cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, cumprimentar a irmã Carla com a paz do Senhor Jesus Glória a Deus. e dizer que a honra é minha de estar aqui, né? Eu sou grato a Deus por esse convite, poder falar um pouco daquilo que eu estudo e daquilo que eu vivi também, né, irmã Carla? Porque apesar de estudar, de conhecer, né, e trabalhar com jovens, eu também fui um jovem, né? E passei pelas lutas e acompanhei muito de perto a vida de um dependente químico, droga dependente, que era o meu irmão, né? Meu irmão foi um viciado pesado em drogas, né? Para ter uma ideia, irmã Carla, meu irmão, ele começou a usar cocaína, né? Vamos dizer um termo bonito assim, inalar cocaína, né? Começou a inalar cocaína desde os 11 anos de idade. Né? Glória a Deus. Então, lá pela adolescência dele, seus 15, 16, 17 anos, já era fortemente viciado, né? Em drogas, álcool, cocaína, né? Ele, inclusive, começou a usar crack, né? Eles chamam de, se não me falha a memória, pitico. Pitico é uma mistura de maconha com pedra, com crack, né? É crack, né? Uma maneira mais... Eles tentam se enganar a si mesmos, dizendo que aquilo ali não é crack, mas já estão usando crack, né? Sim. Então, ele foi um dependente pesado dentro de casa e nós sofremos muito com isso. Imagina, eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e ele, que é mais velho. Ele me ensinou a soltar pipa, me ensinou a um monte de coisa, né? Sim, Então, ele era uma referência. era uma referência, um herói para mim, né? Sim. Meu irmão era meu herói, me defendia, né? E eu vi o meu herói, então, afundado nas drogas e foi muito difícil. A gente tinha um beliche, eu me lembro que eu dormia no beliche, ele não chegava em casa para dormir, né? Eu chorava naquele beliche, né? Com medo que o meu irmão ia morrer, eu ia mais voltar para casa. Eu via minha mãe de joelho na quina da cama, né? Pedindo misericórdia de Deus, né? E graças a Deus ele foi para o centro de reabilitação e Deus fez um milagre na vida dele, né? Hoje ele é encarregado de área do nosso ministério, cuida de 3 cidades, tem uma família, 2 filhas lindas, mais o enteado dele, que é uma bênção também, o guri. Olha, eu sou muito grato a Deus por tudo. Glória a Deus. Vê, né? Mas é só Jesus que faz isso, Só né? Jesus faz isso. A nível de medicina, irmão Vinícius, para os médicos não tem cura, né? Muitas coisas, na verdade, até os médicos acabam muito apelando a abordagem de Jesus mesmo na vida das pessoas, porque... Ao milagre, né? ao Que milagre, eles não sabem explicar, eles chamam de milagre, mas não entendem como funciona. Inclusive, um colega meu estava fazendo estágio lá em Caxias e chegou uma pessoa, estava fazendo um trabalho de medicina na rua lá, atendendo as pessoas, e chegou um homem fortemente viciado também, e a médica responsável por esse trabalho, né, falou para ele ir para a igreja, buscar Jesus e tal, e o meu colega olhou assim, que estranho essa... Que abordagem é Que essa? abordagem é essa? E perguntou para ela, né, por que eu não entendi direito essa abordagem. A médica usou essa expressão com ele, disse assim, olha, tem casos que é só Jesus na veia. Ele falou bem assim, Verdade.
E é Pra, verdade. porque, se a gente pode desenrolar um pouco mais sobre esse Claro. assunto, os fármacos na medicina, né, os medicamentos que nós usamos para dependência química, o resultado deles não são muito bons, né? São resultados muito limitados, né? Tipo assim, ajudam uma coisa, mas estragam outra, criam uma outra dependência. Podem criar uma outra dependência e não tem um poder de eficácia para tratar, né, a dependência química, né? Eles não conseguem agir de fato onde supostamente a gente entende que deveria agir na questão dos neurotransmissores, na questão neuronal, né, do cérebro, enfim. Eles não têm uma eficácia muito boa. Então, a medicina é bem limitada a farmacologia é bem limitada para o tratamento de dependentes químicos. Mas Deus criou todos nós e criou o nosso cérebro e conhece bem o nosso cérebro. Glórias a Deus. E ele chega lá com aquele poder dele, que só ele pode fazer, e tira tudo, né, irmão? É verdade. E limpa tudo e faz um cérebro novo. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso, né? É por isso que a gente não pode perder a esperança quando a gente olha, né? Eu imagino que tu com 11 anos não tinha essa noção, mas a tua mãe tinha essa noção. Vocês eram cristãos já. Não, não era, né? A gente era, de certa forma, um católico não praticante, vamos dizer assim, né? Fomos aspergidos ali na igreja católica e tal. Mas a minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, né? E aí que ela começou a buscar ajuda em Deus, né? Ela sempre teve, assim, uma questão bíblica e tal, até falava para nós. Inclusive, quando eu era pequeno, ela dizia sempre assim para mim, quando ele me marcou, ela falava assim, ó, dê a César o que é de César. Eu me lembro essa expressão bíblica, assim, ela falava para mim. Então, toda vez que eu ia pegar alguma coisa que não era minha, eu me lembrava disso. Não, isso não é meu, né? Então, ela tinha algumas coisas que ela falava, assim, para nós. Mas a gente não era, assim, frequentador e tal. A minha mãe começou a ser exatamente por causa dessa situação do meu irmão. É que Deus, ele sabe como chamar as pessoas também, né, irmão Vinícius? Porque certamente, claro que isso causa muita dor, a gente sabe, né? Mas se tu não tivesse passado por essa situação, o teu irmão não tivesse passado por essa situação, fosse aquele tipo de pessoa que existe, infelizmente, assim, que não usa, mas é aquela coisa moderada e aquela coisa. Então parece que nunca precisa de Deus, exatamente, né? Nunca chega a precisar. Eu fui aceitar Jesus por causa do meu irmão. Claro. Mas eu não era dependente. Claro, fiz uso de algumas drogas e tal, mas não era dependente, né? Mas por causa do testemunho do meu irmão, do que Deus fez na vida dele, que o meu coração se abriu. Ele era muito mais duro, né, para a palavra e para Deus. Eu era muito questionador, muito revoltado. Eu e meu irmão fomos muito revoltados, né? Nós tivemos uma infância assim um pouco conturbada, né? Apesar de que meu pai e minha mãe fizeram o possível dentro do possível para nos dar uma educação e tudo mais, né? O meu pai trabalhava muito, ele era muito metalúrgico, trabalhador. A marca do meu pai, assim, para mim é o trabalho, né? Um homem muito trabalhador. E a minha mãe é uma mulher que sempre despendeu muito amor para nós, assim, mas infelizmente ela enfrentou hospital psiquiátrico várias vezes, né? Foi para o hospício. Hoje a gente diz hospital psiquiátrico, é mais, assim, mais elegante, vamos dizer assim. Mas ela enfrentou umas 5, 6 vezes o hospício, teve muita dificuldade na cabeça, assim, psiquiátrica, né? Psíquica. E muitas brigas em casa, e isso tudo deixou a gente era muito revoltado. E eu vivi uma época no Sarandi, ali na Zona Norte de Porto Alegre, né? A nossa região ali onde nós morávamos, teve uma época bem difícil ali, onde teve muitos jovens entrando para a vida do crime, muita droga ali, né? Muito tráfico de droga. Então foi um momento bem difícil ali, e o meu irmão acabou assim entregando foi um refúgio para ele, né? Vamos dizer assim. E depois que vicia, né? Nós podemos falar isso aí, né? Depois que tu se torna dependente químico é difícil. Existe uma explicação científica para isso, né? Por que é tão difícil a pessoa sair das drogas depois que ela entra para uma dependência química? Tu pode nos explicar um pouco essa questão, por favor? Então tá. É porque é muito interessante, porque as pessoas
as pessoas dizem, irmão Vinícius, nós que já trabalhamos com isso há algum tempo, que não saem porque não quer. Ah, ele não quer sair dessa vida. Ele não quer sair, entende? Ele tem tudo para sair. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem uma boa casa, mas ele não quer. Exatamente. Na verdade, assim, e Marcala, e nós, amados ouvintes, assim, essa questão da droga dependência é muito complexa. Muito complexa. Porque envolve vários fatores, não só o físico-químico, né, do nosso corpo, mas envolve vários fatores que tem a ver com a questão social, com a família, com o que a pessoa já tinha de perspectiva na vida, a visão que ela tinha. Né? Imagina, uma criança criada desde cedo com os pais dizendo, tu é uma praga, tu não vai a lugar nenhum, tu nasceu pobre para viver uma miséria. Então ela já nasce, ela já cresce com um sentimento de derrota na vida dela. E se ela entra para o mundo das drogas, né, isso potencializa, ela vai para o fundo do poço e dificilmente ela consegue visualizar uma saída para ela, porque ela já tem isso condicionado no coração dela. Aí que entra o poder de Jesus, porque Jesus te dá novidade de vida. Né? Ele diz, não, peraí, em Cristo a gente é mais que vencedor. Não, peraí, Nova criatura. Nós somos uma nova criatura. Ou seja, o Evangelho de Jesus não é fatalista. Você nasceu assim, é assim, vai morrer assim. Não. Tu é doente, não é fatalista. O Evangelho de Jesus a gente dá uma alternativa. Ele diz, não, pode mudar a tua história. Essa é a grande realidade do poder de Jesus. Né? É verdade. Então, é muito complexo a situação. Falando da parte química do corpo, o que acontece é o seguinte, nós temos, tudo isso que eu vou falar é o que a ciência conseguiu alcançar, porque ainda tem muita coisa a se descobrir, é difícil. Quando a gente fala de cérebro, de neurônio, é tudo muito complexo, muito difícil na ciência biológica, ciência médica, enfim, ciência da saúde, para a gente conseguir entender. Mas o que a gente entende mais ou menos funciona assim. Nós temos no nosso cérebro, né, muitos neurônios. Não só no cérebro, os neurônios estão espalhados pelo corpo, mas no cérebro existe uma quantidade gigantesca de neurônios. O nosso cérebro é constituído por isso. Né? São os neurônios mais algumas outras células. A gente chama células da glia, que fazem parte, então, do nosso cérebro. Tá? Mas, para nós resumir, assim, ele é um amontoado gigantesco de neurônios, o nosso cérebro. Mas existem neurônios na medula espinal ou espinhal, tanto faz o nome, que desce ali pelas vértebras, né? Tem as vértebras, ela desce por dentro das vértebras, protegida, nossa medula. Depois a gente tem ramificações e neurônios em outras partes do corpo, né? Em menor quantidade. Tem no sistema digestivo muito neurônio, por isso quando a gente fica nervoso, dá uma dor de barriga, uma coisa. Os neurônios ali já começam a atuar, sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso entérico. Entérico vem de intestino. Então, a gente tem neurônios por todo o corpo. Mas no cérebro, é uma quantidade gigantesca de neurônios. Aquela massa cinzenta ali são os corpos dos neurônios e a massa branca são as ramificações dos neurônios no cérebro. Então, é uma quantidade muito grande. Ali, os neurônios se comunicam. Então, um neurônio se comunica com o outro. São milhões e milhões de neurônios. Faz a sinapse, exatamente. Essa comunicação nós chamamos de sinapse. E como é que essa sinapse é feita? Ela é feita por neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias químicas que se comunicam entre os neurônios. É assim que funciona. Existe um sistema nas pessoas chamado sistema de recompensa. O que é o sistema de recompensa? É assim, ó. Todas as necessidades que eu preciso para a minha vida, para ficar vivo, todas as necessidades que eu tenho para ficar vivo, quando eu sacio essas necessidades, o meu corpo libera neurotransmissores que me dão uma sensação boa, sensação de recompensa. Quer ver? Uma das sensações de recompensa muito boa que a gente tem é depois de comer. Sim. Porque é uma necessidade. Sim, e a gente aprende, né? Eu que sempre fui gordinha, sei que um dos erros da mãe da gente é tu cair e ela assim, vem comer uma coisinha que vai melhorar, né? E a gente sente bom comendo, E a sente gente bem. sente bem comendo, né? Por quê? Por que a gente sente bem? Porque é ativado
dentro do nosso cérebro, né? Inicia no mesencéfalo, passa para a região da ínsula ali, do sistema límbico, tem vários sistemas dentro do cérebro, vai até o córtex cerebral, também a parte da casca do cérebro. Então, é todo um mecanismo complexo que é ativado depois que a gente come. Então, a gente sente bem. Aquela sensação boa. A gente sente bem. A gente come e a gente sente bem. Isso é bom que isso aconteça, porque senão a gente não comeria. Sim. Imagina se a gente se sentisse mal comendo. Né? A gente pode... Aí é outra questão. Psicologicamente se sente mal. Puxa, a vida... Mas fisicamente a gente se sente bem. Sim. Entendeu? Então, não, tem os desvios, como essas anorexias, essas coisas, são problemas nessa região, né? Problemas nessa região. E também é outra coisa complexa também de ser trabalhado. Mas tem muita carga também emocional, psicológica envolvida por trás disso aí. Anorexia nervosa. Tudo tem a causa emocional, né? Tudo tem a causa emocional. Então, o que acontece? Basicamente é isso. A gente tem sistema de recompensa para nós sobreviver. É Sim. bom. Relação sexual também tem isso. Né? A pessoa tem uma relação sexual, se sente bem também depois, para poder ter filhos. Senão ninguém iria ter vontade de ter relação sexual. Sim. Então, o corpo humano ele tem essa maneira. Deus fez assim, né? Uma maneira de sistema de recompensa. Qual é o neurotransmissor que tem um papel fundamental? Existem vários tipos de neurotransmissores e vários tipos de comunicação entre os neurônios. Mas existe um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é um neurotransmissor chamado dopamina, que ele é o grande responsável por esse sentimento, de prazer. Isso que a gente sente de prazer. Né? Esse sentimento de prazer depois que a gente come, prazer depois de alguma atividade, que são necessários para nós. Enfim, como eu já falei aqui, é a dopamina. O que acontece? As drogas, elas atuam exatamente na dopamina. É aí que é o problema. Álcool, nicotina do cigarro, maconha. Eu estou sendo bem resumido aqui. É mais coisa por trás. Mas só para nós entender, elas atuam nos neurônios e liberam uma quantidade muito maior de dopamina do que a gente está acostumado. Sim, mais que qualquer comida. Mais que qualquer comida. E aí que está o problema. Quando eu começo a fazer uso de droga, eu começo a liberar mais dopamina. Se eu libero mais dopamina, uma quantidade maior de dopamina do que eu estou acostumado, aquilo para mim é maravilhoso. Meu corpo sente aquilo ali uma coisa muito boa, uma sensação muito boa. E se a quantidade é muito grande, é maior, olha só como é que funciona a química. A quantidade de dopamina que a droga libera é maior do que a quantidade que é liberada, por exemplo, depois que eu como. Depois que eu tenho uma relação sexual, depois que eu faço outras atividades que são inerentes ao ser humano. Então, as outras coisas começam a ter menos graça para mim, se comparado com a droga. A droga passa a ser agora, então, ela fica entronizada na minha vida como o ponto principal, porque ela é que me dá mais uma sensação melhor. Então, a pessoa acaba mergulhando cada vez mais nas drogas, porque a droga agora é o alvo dela. Só que, quando a gente libera muita dopamina, isso acontece com tudo que tem a ver com o neurônio funciona assim. Se eu começo a estimular ele demais, ele começa a se adaptar àquilo ali e ele começa a perder um pouco a sensibilidade à dopamina, a esse neurotransmissor. Então, eu tenho que cada vez mais usar uma quantidade maior de droga para conseguir saciar aquele prazer que eu sentia. E talvez tu nem tenha mais aquele primeiro prazer, aqueles primeiros que tu teve. Talvez nem tenha mais. E talvez eu precise usar coisas mais fortes para conseguir me saciar aquele prazer. E aí a pessoa acaba se afundando cada vez mais na dependência química. É mais ou menos isso que acontece com o dependente químico. E aqui entra uma questão. Quem é mais propenso a ter uma vida assim, mergulhado nas drogas? É
aquelas pessoas exatamente que têm uma vida já desestruturada e tudo mais, isso acaba sendo mais propenso, mas existe uma faixa etária de idade que é muito propensa a entrar nesse problema, nessa problemática, que são os jovens. Por que, Vinícius, que são os jovens? Porque hoje a ciência já sabe, tá muito claro isso, tem muito mais o que se descobrir, mas está muito claro, que os jovens, eles ainda não desenvolveram, inclusive, olha só, há estudos que mostram que o desenvolvimento cerebral total se dá só depois dos 30 anos de idade. Depois dos 30 anos de idade. Então, antes dos 30 anos de idade, o cérebro ainda está se desenvolvendo. Em que sentido? Ele começa a se desenvolver da base do cérebro para a superfície. A superfície é o córtex cerebral. É a parte mais importante do cérebro, é o córtex. Como de dentro para fora. De dentro para fora ele começa a se desenvolver. E a parte de dentro é a parte das emoções. Então, as emoções no jovem se desenvolvem primeiro do que a parte mais racional, que é a parte do córtex cerebral, principalmente o córtex frontal. Então, o córtex frontal, que é a parte do planejamento, é a parte do juízo, é a parte do raciocínio, é a última parte a ser desenvolvida do cérebro. Por isso, as pessoas mais velhas têm um juízo mais esclarecido, ou deveriam ter, né? Claro que a gente sabe que tem uns que não evoluíram assim, a mente ainda estão... São os fatores externos, eles contribuem ou para melhor ou para pior, né? Isso aí que a irmã falou é perfeito. A gente já entra nessa questão. Então, assim, ó, o jovem, ele ainda não tem a parte do córtex frontal, que é a casca. O córtex é em torno de 2 centímetros que recobre todo o cérebro. É o córtex frontal. Ele não tem essa parte ainda totalmente desenvolvida, no sentido que os neurônios, as ramificações dos neurônios não estão ainda com uma bainha, que a gente chama bainha de mielina, não estão ainda com encapamento, não está ainda bem feita a sinapse do cérebro, está em desenvolvimento a sinapse do cérebro de um jovem. Mas a parte emocional já começa a aflorar nele, então é muito emotivo. Sim. É muito mais emoção do que razão, normalmente. Tá? Então, ele não consegue ainda ter um entendimento mais amplo das coisas. Até porque, já tem estudos mostrando isso, que lá pelos 30 anos também, né, quando o cérebro começa a se desenvolver por completo, os lobos cerebrais, né, o lobo frontal, o lobo parietal, occipital, né, todos os lobos que a gente tem temporal, o lobo insular, todos os lobos do cérebro, eles começam a se comunicar muito melhor quando a gente começa a ficar mais velho, lá perto dos 30 anos. Então, o lobo occipital, por exemplo, que é o lobo que fica aqui atrás, na nuca, né, é o lobo responsável pela visão. Então, eu enxergo alguma coisa, esse estímulo que vai ali no meu nervo óptico, lá na retina, no olho, ele vai para dentro do cérebro, tem um caminho que ele passa lá, né, e aí ele chega no lobo occipital. Eu ouvi a imagem, aquela imagem. Quando eu sou mais velho, aquela imagem, além de ir para o lobo occipital, ela se comunica com outros lobos do meu cérebro, inclusive com o lobo frontal. Eu tenho uma comunicação muito melhor. Então, o que eu vejo começa a fazer um sentido diferente para mim. Sim. Eu começo a analisar de outra forma, de uma forma muito mais ampla, as coisas, quando eu sou mais velho. Eu começo a ver as coisas, eu já olho, eu já entendi aquilo ali, já associo com outras coisas. Sim. É bem diferente, né? Então, isso também ajuda a gente ter uma visão mais ampla, mais inteligente, uma visão melhor das coisas. Isso aí não é bem assim, isso aí não funciona tal. Eu já vi isso acontecer. Já ouvi essa história. E para o jovem, não, o jovem ainda não tem essa comunicação. O que ele gravou na memória, ou o que ele viu, às vezes não consegue relacionar com aquilo que ele raciocina, com aquilo que ele planeja, porque está tudo ainda primitivo, se desenvolvendo na mente dele. Então, ele acaba sendo muita emoção, falta, então, essa visão, esse desenvolvimento do planejamento do que vai acontecer no futuro. Das consequências. Não consegue avaliar. Isso. Inclusive, tem um estudo muito interessante que fizeram. Pegaram luzes piscando
e colocaram na visão periférica. Sabe a visão periférica? A gente tem uma visão que é aquela que a gente olha meio embaçada, assim, lá, a visão periférica. Colocaram essas luzes piscando, fizeram isso com jovens e com adultos. Né? Quando fizeram com os jovens, quando piscava, eles já olhavam. Rapidamente eles já olhavam. Ou seja, chamava a atenção deles muito rápido aquilo. Né? Quando fizeram com adultos, o adulto ele via, mas ele não se jogava tão rápido assim para olhar. Ele ouvia piscar e não era tão rápido assim. Mostrando que o jovem ele não consegue refletir sobre aquilo que está piscando, ele não consegue pensar primeiro, não, ele já se joga naquele estímulo. Então, ele é muito fácil a ser conduzido a estímulos. Então, por exemplo, conta alguma coisa, vê um vídeo, vê alguém famoso, aquilo ali já chama muita atenção dele. Essa pessoa famosa, vê luzes, vê coisas, o fulano, ele já fica assim, empolgado com aquilo ali. O adulto, ele já olha, não, mas não é bem assim. Eu sei que tem... Aquilo que ele vê já começa a trabalhar na mente dele, e ele tem... Então, o jovem, ele é muito mais emoção do que razão. É muito mais envolvido por estímulos emocionais e não consegue medir direito as consequências, não consegue planejar direito o futuro. Pode ver, um jovem, a gente conversa, a maioria, grande parte, ele é confuso, né? Não sabe o que ele quer, não sabe o que vai fazer, não sabe... E quando parece que sabe o discurso está desassociado da prática, Às né? vezes é muito mais para falar alguma coisa. E hoje em dia os jovens falam muito bonito, né? É uma questão muito teórica, realmente, não é uma realidade do que ele sente mesmo, né? Então, normalmente assim, isso faz com que, então, o jovem, por não ter essa condição ainda de vislumbrar o que pode acontecer, as consequências, então, ele acaba fazendo coisas que são muitas vezes inconsequentes, evidentemente, desnorteadas, né? Não tem um norte para seguir, ficam desnorteadas. Então a gente vê, por exemplo, quando se dá o maior número de acidentes de automobilístico, né? Acidente de carro, porque jovem, via de regra, não morre, né? Assim, de doenças, é difícil. O que mata mais o jovem? É trauma, é batida de carro, é drogas, essas coisas. Então, qual é a idade que... Se pegar agora um gráfico, qual é a idade que mais tem acidente de carro? É ali, depois dos 18, 20 anos, entre os 25, 26. Depois tu passa dos 30, tu já não vai ter um volume tão grande de acidente de carro. Por que a gente tem acidente de carro com jovens? Por que os jovens são os principais pessoas ou causadores de acidentes de trauma automobilístico? Não só de carro, mas é que pula de cascata, pula de... não sei onde, vira bungee jump, vira mortal em piscina, cai de cabeça. Né? Por que isso acontece com o jovem? Porque ele não consegue medir ainda as consequências dos seus atos e ele vai muito pela emoção do que ele está sentindo. Claro. Então, tudo isso faz com que o jovem tenha uma facilidade maior para entrar onde? Para o mundo das drogas. Ele acha que não vai dar nada. Que sai quando quer, que para quando quer. Exatamente, porque ele não consegue entender a gravidade da situação, não consegue medir, aferir o quanto aquilo ali pode ser prejudicial para ele. Somado, né, a outras questões também. Tem o luto dos pais, que a gente chama, né, na psicologia, que o jovem, quando era criança, o pai era um herói, depois ele cresce e vê que os pais têm defeitos. Aí ele já, quer saber, eu sou melhor que ele, eu sei mais que ele. Vários fatores envolvidos, mas o fator do desenvolvimento cerebral essa é a questão que eu tentei aqui explicar de alguma... Mas foi perfeito, porque na verdade a gente sabe que a única forma de o jovem e de todos nós, né, irmão Vinícius, de reverter essa situação é levar nossas emoções cativas a Jesus, né? E aí que tal o que a irmã falou, aquele momento ali. Tantos estímulos externos, né? Internos e externos, mas os externos podem influenciar a questão do meu próprio desenvolvimento cerebral. Realmente isso é possível. O cérebro, inclusive, ele muda a arquitetura dele por esses estímulos. Até a arquitetura anatômica do cérebro pode mudar. Uma pessoa que pensa, que reflete, que estuda, o cérebro dela começa a adquirir uma outra forma. A gente chama isso aí de... um dos braços aí da plasticidade cerebral, ou plasticidade neuronal. Então, conforme os estímulos que eu recebo, né, eu posso modificar isso. Por exemplo, a gente vê... Eu vou dar um exemplo bíblico aqui.
a gente vê, por exemplo, a vida de Davi, né? Davi, ele foi perseguido 13 anos por Saul antes de virar rei. Então, a história de Davi começa ali 13 anos, mais ou menos, a história de Davi com Israel, precisamente, 13 anos antes de ele ser rei. Se ele for rei aos 30 anos, então a história de Davi começou com seus 17 anos. 30 menos 13, 17. Os estudos dizem que ele foi perseguido de 10 a 13 anos. Então, Davi tinha entre 17 a 20 anos, mais ou menos, quando ele enfrentou o Golias, que era o gigante. E antes de enfrentar o Golias, com 17 anos, ele já enfrentou o urso e o leão, guardando as ovelhas do pai dele. Então, desde cedo, Davi foi estimulado a ter responsabilidade, a ser um homem, né? A não ser um menino. Foi desde cedo ele foi estimulado a ser um homem. Então, Davi, com 17 anos, já tinha um comportamento que nenhum soldado de Israel tinha, né? Ele enfrentou o gigante, né? Isso nós vemos ali, ele disse para o gigante, é impressionante isso, a gente olhar com calma a Bíblia, ele diz assim para o gigante, eu vou arrancar a tua cabeça. Mas como é que ele ia arrancar a cabeça se ele não tinha espada? Ele tinha um cajado e pedra. Como é que ele ia arrancar a cabeça do gigante? Ou seja, Davi, ele já planejou como ele iria arrancar a cabeça do gigante. Ele ia derrubar o gigante com a pedra e com a própria espada do gigante, ele ia cortar a cabeça do gigante. Então, sem ele ter espada, ele vislumbrou, ele teve uma estratégia de como ele derrubaria o gigante. Isso é muito forte para um jovem, porque ele tinha uma visão muito excelente do futuro, uma estratégia de vida. Essa era a questão de Davi. Ele era um jovem que já era maduro, ou seja, certamente Deus estimulou o desenvolvimento cerebral de Davi. Certamente o cérebro de Davi se desenvolveu antes do que a grande parte das pessoas pelos estímulos que recebeu externo. Então isso também influencia muito, né? E o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer isso com os jovens, né? Fazer com que a mente deles seja uma mente diferenciada, a mente de Cristo, né? Que com os 12 anos já estava lá com os doutores no tempo. Eu sempre tive, irmão Vinícius, uma questão, e há pouco tempo que Deus esclareceu isso na minha mente, porque eu sempre perguntei assim, Senhor, para que a ebulição dos neurônios na adolescência, quando eles não têm capacidade de segurar, de controlar, né? E aí que Deus me remeteu para a Bíblia, porque não era para os jovens com essa idade, era para eles serem que nem Davi. Exatamente. Entende? Não era para eles usarem a força, tudo isso agora, né? Exatamente. Não era para eles serem, por exemplo, o filhinho de papai, não era para eles serem, sabe, estimulados a não fazer nada. Ao contrário, era agora a hora deles terem a responsabilidade, deles terem o desenvolvimento da força, né? Inclusive, eu falo para alguns jovens, né? Eu não quero que você deixe de ser revoltado. Que a revolta faz bem. Eu não quero que você, porque faz parte da juventude. Tanto é que o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo estava andando e uma mulher dizia, esses são os servos de Deus. Uma mulher endemoniada lá, ficava falando aquelas coisas, bajulando e também para tentar se incluir ali no meio e tal. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo indignou-se no espírito, ou seja, chega. Ele disse, né? O apóstolo Paulo era famoso por isso aí, né? De se indignar no espírito, né? Quando ele foi pregar em Atenas também, ele vendo a idolatria, ele se indignou, não, agora eu vou pregar todo dia na praça, Jesus, né? Ele tinha essa indignação dentro dele. O próprio Davi diz, quem esse incircunciso pensa que é? A gente acha que Davi estava como? Quem esse incircunciso pensa que é? Para nos desafiar o povo. Ele estava indignado com a situação. Quem esse incircunciso pensa que é? Para desafiar o povo do Deus vivo, o povo de Deus. Né? Eu vou arrancar a tua cabeça hoje. Isso é uma atitude de quem tem sangue correndo na jugular, sangue correndo na carótida. Sangue correndo aqui na artéria carótida, aqui tá pulsando. Então o jovem, ele tem que pegar essa força, a Bíblia diz que o jovem é forte, tem que pegar essa força e se indignar contra o pecado, se indignar contra a mentira, se indignar contra a falsidade,
Deus quer usar o jovem para isso, se encher do Espírito Santo. E aí entra a questão do próprio tema aqui. Né? Quando o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho onde há contento. Olha só, como é que uma pessoa se embriaga? Ela não se embriaga tomando um gole. Não. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ó, não vos embriagueis com vinho de contenda, ou seja, tem que toma uma quantidade de vinho. Eu estou falando embriaguez. A pessoa toma uma quantidade de vinho que é uma quantidade grande de vinho. Então ele faz agora uma comparação. Né? Não vos embriagueis com vinho, ou seja, não se enche de vinho, mas se enche do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo está dando um conselho extraordinário para nós. Olha, nós não temos que nos encher de vinho, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Porque, eu vou usar uma expressão, não é bem essa, tá? Não é bem essa, porque não me entenda errado, não é essa, mas quando a gente se embriaga do Espírito, vamos dizer assim, a gente se enche do Espírito, né? Aí o Espírito Santo nos conduz. Aí ele pega aquilo que a gente tem de emoções, de revolta dentro de nós, de indignação, e usa tudo isso a favor do reino de Deus. E o jovem, quando ele se enche do Espírito Santo, que ele busca a glória de Deus, que ele busca a graça de Deus, ele é uma arma poderosa. Ele é uma arma extraordinária nas mãos de Deus. É que nem Davi. Ou seja, Davi teve medo? Não, ele enfrentou. Claro, o medo pode existir, mas o medo era uma ponte para Davi atravessar. Sim. A coragem que deu, porque ele era um jovem ele é mais destemido, mas ele estava sujeito a Deus. Eu vou no nome do Senhor. Ele usou tudo que ele tinha da juventude dele, que Deus usou tudo que ele tinha da juventude dele para dar vitória a Israel. É verdade. Então essa é a... Infelizmente o nosso tempo acabou. Assim, irmão Vinícius, e eu sei, nós sabemos que tu é uma pessoa bem ocupada e que sim, foi só Deus que permitiu esse momento, né? E quando tu tiver um outro momento, por favor, tu é sempre bem-vindo aqui, porque eu sei que os nossos ouvintes aprenderam muito e entenderam, porque não basta a gente olhar para aquele drogado que que o teu familiar, as pessoas que estão ali aqui na Garibaldi, na Voluntários, que tu vê, né? Aquela situação deles é uma situação tão triste, né? Para a gente... Sim. Que a gente vê todo dia, né? A gente tem que entender o que acontece também no corpo deles, né? Exatamente. Não é uma questão espiritual, mas é uma questão física também. As pessoas têm dificuldades. Depois que elas entram, primeiro elas têm aquele ímpeto da juventude, né? E depois que elas entram nisso, elas têm dificuldade, justo por isso, porque o cérebro começa a pedir mais, o corpo começa a pedir mais. E cada vez mais. E se tu não tiver um domínio do Espírito Santo, se tu não tiver Jesus na tua vida, tu não consegue vencer. Exatamente. É uma questão, além de ser a concupiscência, pode ser a concupiscência da pessoa. Normalmente quem julga, irmã Carla, tem seus problemas em outras áreas também. Claro. Existem problemas nos jogos, né? Pornografia, existem várias áreas. Grosseria, estupidez, as pessoas com vários defeitos, várias dificuldades. São pessoas que têm dificuldade nessa área e precisam de ajuda, como todos nós precisamos de ajuda em várias áreas da nossa vida. Várias áreas da nossa vida. Mas eu agradeço, irmã Carla, então, pelo convite. Nós que agradecemos. Sempre que a irmã me convidar e eu puder, eu faço questão de poder, de alguma forma, né? Porque eu conheço a irmã, me sinto muito confortável estar aqui com a irmã, uma bênção de Deus, uma serva de Deus. Sou grato a Deus por tudo. Glória a Deus. E nós vamos nos despedir. Não vou poder falar quem está no chat conosco. Tem muita gente assistindo. Tem muitos pedidos de oração. Vamos orar pelos pedidos de oração após encerrarmos. Mas nós temos um horário que já passou, né? Infelizmente, nós somos servos de Deus cumprem seus horários. Amém. Né? Glória a Deus. Então, vamos nos despedir com paz, oração e união. Glória a Deus. Glória. Aleluia.
tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente.